Entrevista. Pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro encontraram novas evidências de ocupação humana de até 8.000 anos na Lagoa de Itaipu, em Niterói. Em escavações recentes foram encontrados artefatos, inclusive raros, como a parte de um instrumento utilizado para moer alimentos. O complexo arqueológico da Lagoa de Itaipu é o mais antigo do estado do Rio e também um dos mais antigos do litoral brasileiro, e os pesquisadores acreditam que a lagoa era o centro da vida social desses antigos ocupantes. Hoje nós vamos entender um pouco mais a importância desses achados, e também saber as perspectivas para a continuidade dessas pesquisas neste ano. Quem está na linha com a gente é o professor do Departamento de Arqueologia da UERJ, professor Anderson Marques Garcia, ele que é um dos coordenadores do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas Indígenas, o NUPAI, da UERJ. Professor Anderson, seja bem-vindo ao Revista Rio. Oi, Raquel, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, professor. Que bom você aqui com a gente para nos contar, sobre esses achados. Essa nova pesquisa, esse local já havia sido explorado antes, pelo que eu entendi, por pesquisadores, e voltou a ser aí vistoriado. Qual é a palavra correta, professor, por vocês, Escavado? Não sei, me conta aí. Isso, escavado, pesquisado. Na verdade, essa é uma região que ela já é conhecida na arqueologia brasileira desde a década de 60. O primeiro sítio arqueológico identificado ao entorno da Lagoa de Itaipu foi o sítio Itaipu, ou sítio Duna Grande, na época pelo professor Ondemar Dias Júnior, do Instituto de Arqueologia Brasileira, que fica aqui em Belford Roxo, também no Rio de Janeiro. E na década seguinte, outros 2 sítios foram identificados, a Duna Pequena e o Sambaqui de Camboinhas. Sítios, todos esses bem próximos um do outro, com distâncias menores do que 1 quilômetro entre esses 3. Sim. E por muito tempo, apenas esses 3 sítios eram conhecidos nessa região. E aí foi no ano de 2022 que nós, a convite do Museu de Arqueologia de Itaipu, um museu federal, um museu do IBRAM, nos convidou para retomar as pesquisas naquela região. E assim começamos, assim temos trabalhado junto. Nós recuperamos as informações sobre sítios arqueológicos que eram dados como destruídos anteriormente, Você tem uma palavra relativamente complicada que são usadas, porque até como é que a gente sabe que um sítio está destruído, Então a gente tem chamado então de sítios residuais, sambaquis residuais. Nós encontramos esses sítios. E na continuidade disso, nós começamos a olhar também para o entorno da Lagoa de Itaipu, Até então, nunca nenhum outro pesquisador, nenhum outro grupo de pesquisa havia averiguado a existência de demais sítios arqueológicos ao entorno da Lagoa de Itaipu. E hoje, para nossa felicidade, nós já mais do que dobramos a quantidade desses sítios. Ano passado, nós encontramos 3 novos sítios ao entorno da Lagoa de Itaipu, o sítio Sururu Pequeno, o sítio Japuné, o sítio Lagoa de Itaipu. E no final desse ano nós pudemos, a partir de uma pesquisa autorizada pelo IFAM, realizar novas intervenções, novas escavações, e um desses sítios arqueológicos que nós identificamos, o sítio Jacuné, com o interesse principal de procurar entender se esses novos sítios arqueológicos, se eles são de uma mesma temporalidade dos sítios anteriores. Então, as pessoas que estavam ocupando ali utilizavam as mesmas tecnologias, consumiam alimentos similares. Então nós desempenhamos essa escavação no sítio Jacuné ao longo de 3 semanas, e mais uma vez, para nossa felicidade, enquanto nós estávamos realizando intervenções, pequenas escavações, para entender até onde esse sítio arqueológico se estendia, nós encontramos outros 2 novos, Então, sítios recém-batizados de sítio Restinga e sítio Sambaqui do Camboatá. Professor, o que define um sítio? É uma limitação espacial? Explica um pouquinho para a gente. Então, existem diferentes perspectivas, diferentes modos de entender o que de fato é um sítio arqueológico, Mas uma das formas da gente entender isso seria um lugar,
que comportou, né, um determinado tipo de atividade, né, ou de modo de subsistência humana. Né? Então, por exemplo, um sítio arqueológico pode ser um lugar onde as pessoas sepultavam seus mortos, como é uma das principais interpretações que nós temos hoje em dia, né, para os sítios sambaquis, né, esses montes, que muitas vezes vão usar as conchas como principais materiais construtivos. Um sítio arqueológico, nesse caso, poderia ser um espaço onde aquelas pessoas estavam produzindo seus instrumentos, seus artefatos líticos, seus artefatos feitos de pedra lascada ou polida, né? E ainda, além da gente falar da arqueologia pré-colonial, um sítio arqueológico pode ser uma cidade, um sítio arqueológico, né, pode ser um caminho, uma estrada, um lugar de passagem daquelas pessoas, né? E nesse modo que a gente está trabalhando, né, a gente tem entendido, então, na verdade, esses diferentes sítios arqueológicos, né, que eu listei para vocês, não somente como um sítio arqueológico, né, mas, na verdade, como diferentes lugares de atividades que aquelas pessoas utilizavam nessa região. Então, é um modo, na verdade, que a gente tem gostado de pensar, gostado de entender, né? Na verdade, todo o entorno da Lagoa de Itaipu como um gigantesco sítio arqueológico que seria composto por esses diferentes espaços, né? Por essas diferentes áreas de atividade que as pessoas desenvolveram ali, né, ao longo desses até 7, 8 mil anos de idade. Muito bacana, professor. E me conta um pouquinho sobre os achados, né? Tem essa ferramenta ou parte de uma ferramenta que vocês encontraram, que é algo inédito. Conta um pouquinho pra gente do que vocês encontraram nas escavações. Bacana. Então, desde 2022 para cá, nós temos encontrado uma série de instrumentos, de materiais, que estão relacionados a esse cotidiano dessas pessoas que ali viveram, sepultaram seus mortos, produziram, né, seus objetos. E assim, nós já encontramos dentes de tubarão de diferentes espécies naquele espaço, algumas delas perfuradas, que poderiam ter sido utilizadas enquanto adornos ou ainda enquanto partes de instrumentos ou de armas, né, daquelas pessoas, pedras lascadas e polidas, né. É importante a gente sempre lembrar que os grupos que viviam aqui antes da invasão europeia, eles não possuíam metal, né? Então, raspar, cortar, perfurar eram atividades que muitas vezes eram utilizadas com auxílio de rochas ou minerais. Então a gente encontra muito desses instrumentos feitos através de pedras lascadas ou polidas. Nós encontramos também uma série, né, de outros vestígios faunísticos, principalmente peixes que foram consumidos por esses povos, que eram principalmente grupos de pescadores, né, que viveram ali, que usavam outras fontes de alimentação, tanto das plantas quanto outros animais terrestres, mas que tinham os peixes como os seus principais recursos alimentícios, né? E esse objeto que você falou é muito, assim, é algo que nos enche de alegria, na verdade, né? Como eu comentei no início, o sítio Duna Grande é um sítio arqueológico que foi encontrado, foi mapeado ainda na década de 60. Sim. E nesse período mesmo foi encontrado um dos instrumentos que a gente chama de um almofariz, que é um instrumento, né, com uma depressão alongada, com forma de canoa, onde esses grupos tradicionais produziam seus alimentos, né, faziam farinha, né, ou de vegetais, ou farinha de peixe no seu interior. E quando nós retomamos a pesquisa agora no ano passado, nós podemos encontrar o que a gente chama de uma mão de mó, que seria, na verdade, um instrumento que foi utilizado dentro daquele. Isso é uma coisa extremamente rara, né? Olha, porque, na verdade, seja, uma parte lá na década de 60 e outra parte agora. Assim, na verdade, essa não é a única mó, né? Não é a único almofariz e nem a única mão de mó. Existem uma série de artefatos como esses que já foram encontrados na região, mas o que torna tão especial e tão singular, né, esse achado, é que um instrumento ele encaixa perfeitamente no outro, né? Olha. A gente gosta de falar que não tem espaço nem para um fio de cabelo entrar entre eles. É um encaixe perfeito que acaba nos sugerindo, né, que de fato aquele objeto foi utilizado no outro nessa atividade de produção de alimentos. Muito interessante. Professor, nós estamos falando de povos originários, indígenas, né? Exato. Sim, só para a gente situar no tempo, né? Só para a gente situar no tempo, porque a gente falou 8 mil anos, às vezes fica genérico, mas enfim,
povos originários, né, que habitavam aqui. Exatamente. E quando a gente fala dessa região, é muito interessante, né? O Sambaqui de Camboinhas, que é um dos sítios que faz parte desse complexo arqueológico, ele é o sítio arqueológico, de uma forma geral, mais antigo que nós temos no Rio de Janeiro, e também é um dos sítios arqueológicos mais antigos que nós temos no litoral. Então é um sítio extremamente importante para a gente entender como se deu, né, como ocorreu esse processo inicial de povoamento desse território que hoje a gente chama de Brasil, mais especificamente aqui de Rio de Janeiro. Muito bom. Professor, ali é uma região bastante ocupada, né? Seja do ponto de vista turístico, seja do ponto de vista também da moradia. Temos ali também uma colônia de pescadores. Como que é esse diálogo entre o trabalho de vocês, né? E aí já te pergunto também quais as perspectivas para continuar esse trabalho e essa ocupação grande nesse território, que é um território urbano, né? Bastante urbanizado. Com certeza, né? Na verdade, ali a gente tem um dos poucos espaços ainda, né? Dentro dessa grande área urbanizada que nós temos aqui no entorno dessa megalópole, que é o Rio de Janeiro, os municípios do entorno, que felizmente, né, ainda, né, não foi totalmente urbanizada. Então, no lado de Itaipu, nós temos um diálogo muito bom, muito legal mesmo, com a comunidade de pescadores tradicionais que está ali localizado, né? A gente trabalha junto com o Museu de Arqueologia de Itaipu, né, que está inserido naquele território. Existe uma série, né, de atividades que o museu, que é nosso parceiro ali em Itaipu, desenvolve com os grupos tradicionais, né? A gente participa de atividades também com os pescadores locais, né? E do outro lado nós temos o bairro Camboinhas, né? Que é já um bairro rico, né? E de fato, onde acontece uma pressão imobiliária bastante grande. É interessante da gente lembrar também, né? Chamar atenção, que é justamente nesse bairro Camboinhas que é onde está o metro quadrado mais caro do município de Niterói, né? Então, existe toda uma pressão por urbanizar mais áreas naquele lugar. Uhum. Esse é um desafio, então, professor, preservar esse espaço? Isso é uma das nossas principais lutas e bandeiras, né, do nosso grupo de pesquisa, né? Ao mesmo tempo que a gente busca, né, entender, buscar perceber como essas pessoas, né, lidaram com esse ambiente no passado, ao mesmo tempo a gente tem buscado também, né, dialogar com diferentes setores da sociedade sobre a importância desse lugar, né, essa importância cultural, natural, para a preservação desses espaços. Uhum. Muito bem. Professor, as pesquisas vão continuar nesse ano, né? Novas escavações estão previstas também? Sim. Nós temos, então, uma autorização de pesquisa, né, concedida pelo IFAM, que é de 1 ano. Né? Temos uma autorização de pesquisa pelo INEA também, que é o órgão ambiental aqui do estado do Rio de Janeiro, que vai até 2027. E essa autorização que nós temos do IFAM, nós temos a possibilidade de renová-la, né? É uma área bastante grande, né, que é a nossa área de interesse de pesquisa, todo o bairro de Itaipu, todo o bairro de Camboinhas. E os próximos passos que nós pretendemos realizar é agora começar a investigação também de 3 ilhas, né, de 3 ilhas que estão na frente das praias de Itaipu e Camboinhas, né, que é a Ilha do Pai, a Ilha da Mãe e a Ilha da Menina, né, que assim como esse espaço aos fundos da lagoa que a gente estava conversando, né, que até bem pouco tempo atrás nunca nenhum arqueólogo ou arqueóloga esteve naquele espaço, também nessas ilhas nunca nenhum arqueólogo esteve, né? Então a gente tem pensado muito na possibilidade, né, ainda de aumentar essa quantidade de sítios, né, e trazer mais evidências, mais marcas, né, desses lugares utilizados por essas populações tradicionais, esses primeiros brasileiros, primeiros cariocas que estiveram aqui. Há alguma perspectiva de expor esses artefatos encontrados, professor? Sim. Então, hoje nós já temos, né, a exposição do Museu de Arqueologia, né, em Itaipu, e os artefatos arqueológicos que nós temos encontrados, tanto nesse projeto agora, em 2024, tanto no anterior, de 2022, que tinha a ver com o recadastramento desses sítios arqueológicos, tem o Museu de Arqueologia de Itaipu enquanto instituição de guarda, né? Isso significa que todos os artefatos, depois deles serem higienizados, catalogados, analisados, eles irão, né, para o Museu de Arqueologia de Itaipu.
E aí depois, alguns desses objetos, né, junto com a equipe do Museu de Itaipu, serão selecionados para uma para uma reformulação da exposição, na verdade. Então, alguns desses objetos que nós encontramos agora, que a gente vem encontrar mais adiante, eles serão depois, será possível, né, observá-los depois na exposição do Museu de Itaipu. Muito bom, o Museu de Itaipu, que fica logo ali na entrada, né? Perto do corredor que segue para a praia, ali da colônia de pescadores, então bastante acessível também para quem quiser conhecer. Professor, muito obrigada, muito interessante esse trabalho, parabéns, e a gente espera que ele continue sim e que a gente consiga, é claro, essa preservação, porque é muito interessante e importante, né? Conhecermos essa história também. Muito obrigado, Raquel. É um prazer estar falando com vocês aí, com todas as pessoas que nos escutam. Um abraço, professor. Um outro. Muito bem. Anderson Marques Garcia, conversando com a gente, professor do Departamento de Arqueologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também um dos coordenadores do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas Indígenas da UERJ, nos contando sobre esses achados ali na região da Lagoa de Itaipu, em Niterói. Nossa história viva ainda, né? Mesmo que não visível, embaixo aí da terra, muita história para contar e o quanto isso é importante para entendermos de onde viemos, né? E para onde vamos também, que é uma pergunta que precisamos fazer sempre. Principalmente quando os rumos não estão muito bons, né? Como a gente vê agora, com mudanças climáticas, com todas as questões.